Recentemente foi sancionada uma lei chamada de Lei do Superendividamento, que muda bastante a relação entre o fornecedor, credor, e o consumidor que esteja em débito. Essa lei faz alteração no Código de Defesa do Consumidor, incluindo vários dispositivos e regulamentações, protegendo o consumidor, ou seja de forma preventiva ou quando eventualmente ele já esteja endividado, para que essa situação, primeiro, não perdure e, segundo, seja efetivamente resolvida. O consumidor, então, pessoa física, não é? Então não vale para a pessoa jurídica. O consumidor, pessoa física, que de boa fé, ok? Então que de boa fé esteja numa situação de superendividamento, ou seja, que ele tenha muitas dívidas com várias pessoas, ainda que sejam prestações já vencidas ou aquelas vincendas, e ele não consegue pagar sob pena de comprometer a sua própria subsistência, ou seja, o mínimo que ele precisa para viver, ele então é considerado como superendividado. A lei prevê a possibilidade de conciliação, ela fomenta a conciliação, ela prioriza a conciliação do consumidor, devedor, e do fornecedor, credor. O consumidor, então, ele pode, mesmo que de forma extrajudicial, notificar, mandar uma carta para todos os seus credores e tentar negociar de forma geral, abrangente, todas as suas dívidas. Mas ele também pode fazer isso de forma judicial. Ele pode pedir, então, a repactuação das suas dívidas. E nesse caso, será marcada uma audiência ou com o juiz ou com um conciliador e todos os credores, onde vai ser proposto, então, um acordo entre todos para que o consumidor possa pagar as suas dívidas e, do outro lado, também o credor receber aquilo que ele tem de crédito a receber. O credor, se ausentar dessa audiência, ele vai ter algumas penalidades, como, por exemplo, não ter imediatamente o seu crédito adimplido ou ter a suspensão das parcelas que eventualmente o devedor esteja devendo para ele. E por conta disso, é feito ali como se fosse uma assembleia entre o consumidor e os fornecedores para chegarem a um acordo. Se eventualmente não conseguem chegar a um acordo razoável, ou seja, não deu ali a conciliação, o juiz então ele pode continuar o processo para um processo chamado superendividamento. E nesse processo vai ser proposto um plano, como se fosse um plano de recuperação judicial de uma pessoa jurídica, ou seja, um plano para haver o pagamento de todos os débitos daquele consumidor. E nesse caso, o juiz, então, ele vai determinar a forma de pagamento. Nessa hipótese, os credores eles não terão mais opção, não é, de negociar. O juiz é que vai efetivamente determinar a forma de pagamento do crédito, deixando sempre um mínimo existencial para o consumidor. E a lei diz que esse mínimo existencial é o comprometimento de, no máximo, 35% da sua renda. Ou seja, vai haver ali um plano para pagamento dos credores de 35% da renda do consumidor. Então, uma importante inovação, fiquem atentos.